Aleluia. Aleluia. Pai, eu te rendo graças. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai, por mais um momento que o Senhor nos concede de sermos expostos à Tua palavra. Oh, aleluia. Pai, é num momento como esse que o grande agricultor, ele limpa os ramos para que produzam mais fruto ainda. Pai, nós estamos com o nosso coração aberto para acolher com mansidão a Tua palavra. Apenas com um coração manso, humilde, a palavra pode ser enxertada para produzir raízes profundas, raízes que vão salvar a nossa alma. Obrigado pelo Teu Espírito nessa noite, tocando corações. Obrigado pela unção, Pai, a poderosa unção do Teu Espírito. Oh, aleluia, que despedaça todo jugo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo ministério dos anjos. Oh, Espíritos ministradores, que nesse exato momento estão trabalhando em nosso favor. Obrigado, Pai, por um ambiente propício para milagres acontecerem. Eu te dou graças pela Tua mão estendida sobre nós nessa noite. Oh, aleluia, nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Aleluia. Eu me sinto honrado, amém, estar aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor, amém. Como o pastor já falou, já conheço ele há muitos anos, né? Conheço alguns aqui também, estudei com alguns. Moisés está abaixadinho ali. Moisés eu conheço há mais de 15 anos. E essa igreja, sempre que se ouve falar dessa igreja, o nome dessa igreja está associado à excelência. Amém. Nós tivemos a oportunidade de vir aqui recentemente para, né, uma reunião de pastores. Rapaz, nós fomos muito bem recepcionados. Amém. Chegou até impressionado. Disse, glória a Deus. Essa é minha esposa. Vamos fazer, quando for no Ibura, tentar ver se a gente consegue chegar ali no mesmo patamar. Amém. Mas glória a Deus, queridos. Eu, quando recebi esse convite, eu comecei a orar ao Senhor, né, especificamente por esse momento. E está até falando com o pastor. Geralmente, alguns pregadores, né? Eu tenho essa questão também, de querer pregar uma palavra animada, uma palavra de fogo, correr, pular. Eu até disse a Deus, Deus, olha que mensagem bonita, Deus. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pregar essa aqui. Mas não foi isso. E o Senhor tem uma palavra abençoadora. Amém. Amém. Poderosa. Amém. Amém. Talvez não arranque tanto glória, aleluia, aleluia não. Mas que vai transformar a tua vida. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Está aqui o pastor Marcos. Aleluia. Glória. Olha o casal abençoado. Aleluia. Estou orando, porque vou falar com ele no final. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus,
o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Aleluia. Amados, nesse texto bastante conhecido das Escrituras, né? Acredito que todos nós já tivemos contato com esse texto. Nós encontramos Adão e Eva sofrendo uma transformação. Amém? Essa experiência trouxe uma mudança. O versículo 7 diz que os olhos deles foram abertos e abriram-se-lhes os olhos e a percepção das coisas ao redor deles também mudou. A Bíblia diz: e percebendo que estavam nus, eles já estavam nus desde sempre. Mas naquele momento, Adão e Eva foram transformados. Naquele momento, os olhos foram abertos. Naquele momento, a percepção das coisas ao redor mudou. Algo novo veio sobre a vida deles. Algo que eles nunca haviam experimentado. Versículo 10 diz: e porque ouvi a tua voz, tive medo. Diga medo. Medo. Diz que eu tive medo e por isso me escondi. Nós vamos falar nessa noite sobre medo. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Medo é uma perturbação resultante de uma ideia de perigo. Medo é uma perturbação resultante da ideia de perigo. Então, se há um perigo, se há algo que pode me causar dano, automaticamente vai surgir o medo. Mas isso não existia em Adão e Eva até esse momento. Não existia em Adão e Eva até esse momento. Deus criou o ser humano com a capacidade de reconhecer e reagir ao perigo. Todos nós, diante do perigo, né, algo acontece no nosso corpo, a adrenalina é lançada no nosso sangue, o nosso corpo, ele reage, ele se prepara para um esforço intenso, um esforço físico maior. Deus foi que fez isso com o nosso corpo. Porém, Adão e Eva, até aquele momento, não tinha nada que causasse perigo para a vida deles. Eles eram imortais, não precisavam temer isso. Eles não tinham falta de nada, não precisavam temer a falta. E até os animais que existiam no Jardim do Éden não traziam nenhum tipo de perigo para eles. Nós sabemos que no Éden não existiam animais carnívoros, né? A gente sabe que o leão no Éden não comia cervo. Vai ser semelhante ao milênio, quando a Bíblia diz que a leoa e a vaca vão pastar juntos. Amém? Mas isso aí é uma outra coisa. Escatologia ainda é meio forte, não. Amém? Mas eles não tinham perigo algum. Nada trazia nenhum risco para a vida deles. Mas após eles terem dado ouvido à voz do diabo, que os convenceu a comer do fruto que Deus disse que não comesse, após o pecado ter entrado na vida deles, eles começaram a ter medo. E o mais interessante é que a primeira coisa na qual eles temeram foi exatamente a presença de Deus. Porque eu vi que o Senhor vinha, tive medo e me escondi. É sobre exatamente isso que nós vamos falar. Essa perturbação mental que tem oprimido a muitos, que tem paralisado o plano de Deus na vida de muitos e que tem mantido muitos longe de Deus com medo de uma possível punição. Foi o que aconteceu com eles. Amados, eu quero que você entenda que o medo, ele tem a ver com a percepção que você tem acerca das coisas. Um exemplo bem claro disso. Se um bebê, né, eu tenho 2 filhos, um casalzinho que está ali dentro, né, quando eles estavam muito pequenininhos e começaram a engatilhar, eu tinha que ter cuidado com o que deixava no chão. Por quê? Se fosse pequeno a ponto de entrar na boca, era um perigo. Se um bebê encontrar uma barata morta no chão,
O risco dele pegar aquela barata e botar na boca, eu vou dizer uma coisa a você, é grande. Ele pega aquela barata e põe na boca. Aquela barata é um inseto. Eu nunca vi um bebê olhar para uma barata e... Mas aquele bebê tem uma mãe. E um dia, aquele bebê presencia a mãe vendo a barata, começando a suar frio, pulando, gritando, se pendurando em cima de alguma coisa e Então o bebê olha para a mãe, olha para a barata, olha para a mãe, olha para a barata e diz: é um monstro. Pode acabar com a vida dela. Barata não é monstro. Barata é inseto. Mas depende da percepção que você tem acerca daquilo. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Levíticos. Aleluia. Levítico capítulo 26. Abra sua Bíblia, por favor. Levítico 26. Versículo 36. Aleluia. Levítico 26, 36. Aleluia. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, entenda aqui ansiedade como medo, algumas traduções falam medo. Ansiedade nada mais é, em poucas palavras, que medo do amanhã. A insegurança em relação ao amanhã é um medo do amanhã. Então, na minha tradução diz ansiedade, mas na maioria diz medo. Quanto ao que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade ou tal medo, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Medo sem motivo. A Bíblia está dizendo um medo tão grande que o som, o ruído de uma folha, um exército correndo e caindo como se tivesse ferido por espada. É um medo sem motivo aparente. É um medo sem razão. Isso nada mais é que um sofisma, um falso pensamento que alguém colocou na cabeça e por ter colocado em sua mente, ele tem medo de algo que não oferece nenhum risco para a vida dele. Aí a psicologia deu o nome disso de fobia. Medo de algo que não oferece perigo para a vida da pessoa. Pessoas têm medo de entrar num elevador. Todo mundo entra, é normal. Uma criança entra, brinca lá dentro. Se deixar meus filhos, eles ficam brincando o dia todo, subindo e descendo no elevador. Não sei o que a graça tem, mas para eles tem graça. Mas alguém olha e diz: não, se eu entrar aí eu posso perder minha vida. Se eu entrar aí eu posso, uma folha, barulho de uma folha, vai me matar, vai me matar. Medo tem a ver com a percepção. Medo tem a ver com a maneira com que você enxerga as coisas, com que você enxerga a situação. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo 25. Aleluia. Mateus 25. Aleluia. Nesse texto, amado, nós encontramos a partir do versículo 14 a parábola dos talentos. Nós conhecemos a parábola: um recebe 1 talento, outro recebe 2, outro recebe 5. O que recebeu 2 multiplica, dobra. O que recebe 5 dobra. Mas aquele último servo, aquele que recebeu 1 só, ele não multiplica. Ele não faz nada com aquele talento que ele recebeu.
E chega um momento que tem uma cobrança, uma prestação de contas. Versículo 25. 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, Mateus 25, 24, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Até aí é suficiente, amado. Amado, eu já me perguntei várias vezes, né, porque num texto como esse, nós só queremos nos identificar com o de 2 e o de 5. Deus me livre de me identificar com o de 1, porque no final ele vai para um lugar que não é muito bom, não. Mas o mais interessante, o que fez o servo mau e negligente não multiplicar o seu talento? Não pegar aquilo que ele recebeu do Senhor e levar para frente. A Bíblia não diz que foi preguiça, não, amado. A Bíblia não diz que foi falta de diligência, não. A Bíblia diz que foi medo. Ele disse: olha, o motivo pelo qual é que eu sei que o Senhor é o Senhor colhe onde não plantou, é um Senhor severo. O medo paralisou o plano de Deus na vida desse homem. Ele recebeu da parte de Deus algo, mas ele não fez nada com aquilo. Por quê? Porque ele tinha medo da punição, medo do resultado que ia dar ao colocar aquele talento em operação. Isso fez com que ele ficasse travado. E na hora da prestação de conta, ele disse: não. É porque ele tinha uma percepção errada do caráter de Deus. Como Adão e Eva, ele tinha medo de Deus. E vamos colocar outros medos aqui também. Medo de errar. Quantas pessoas sabem que Deus chamou para fazer algo, mas o medo de errar os paralisa? Timidez, covardia, nada mais é tipos de medo. Quantas vezes pessoas deixam de cumprir o plano de Deus na vida deles? Por quê? Por medo de se associar a outras pessoas. Eu tenho medo de me decepcionar. Medo de confiar. O medo tem paralisado muitos. Mas se eu for e não conseguir? Mas se eu for e não der certo? E aí um medo paralisante chega e a pessoa não faz nada com aquilo. Fica travado, não multiplica o talento. Um dia vai haver prestação de conta, querido. Mas essa é a noite de salvação. Amém. Aleluia, aleluia. Não tenha medo de tentar, não. Não tenha medo de tentar. Aleluia. No Salmo 37, versículo 23, diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se apraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amado, não tenha medo de tentar, não. Aleluia. Se você tentou e aparentemente não deu certo, levanta e tenta de novo. Levanta e vai em frente. Aleluia. Pedro foi o que foi, mas lá atrás ele teve momentos de... Amado, não tenha medo de tentar. Não tenha medo de tentar. Pastor Humberto falou isso lá na Zona Norte, então eu posso falar aqui também. Eu já orei por pessoas que estavam doentes. Orei, criei. E sabe o que aconteceu? A pessoa morreu. Estou muito doente, eu disse: vai, em nome de Jesus. A pessoa morreu. Aí na próxima vez que alguém estava doente, eu fui orar, veio aquela situação: poxa, mas tu orou por aquilo e não aconteceu nada. Aí eu digo: vai para lá, Satanás. Tu pensa que vai me enganar, é? Não. Pode botar 1000 na minha frente que eu vou orar, meu filho. Ah, pastor, mas um dia eu fui pregar na rua e eu preguei, gaguejei tanto, tremi tanto. Amado, primeira vez que fui pregar na igreja que eu fazia parte, né, 15 anos atrás, parecia uma Toyota se tremendo assim, ó. É porque Jesus, aleluia. Aí você diz: não, eu não vou tentar mais não. Passei a vergonha.
E como fica a minha reputação? Todo mundo olhou para mim. Mas você já morreu. Você morreu para o mundo, morreu para as coisas. Tem uma nova vida. Morto não tem negócio de... porque... E se, o que vão pensar de mim? Tem uma música, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? Essa veio do fundo do... Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Versículo 1. 1 Reis 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo ou tendo medo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Amados, essa história também é uma história bem conhecida. Elias, profeta Elias, matou 400 profetas de Baal, fechou os céus, não chove mais, enquanto eu não falar não vai chover mais. Orou, desceu fogo do céu, o homem poderoso diante de um exército, diante do rei, diante dos profetas de Baal, faz tudo aquilo. Quando termina, alguém chega e fala assim: olha, Jezabel mandou dar um recado, ela amanhã nessas horas vai te matar. Se você imaginar um exército diante dele, vários profetas pagãos, né, na frente dele, o rei, nada. Mas um recado de uma mulher fez o homem ficar com medo, ir para o deserto e dizer: baixa, Senhor, eu quero morrer. Uma frase, um recado fez com que Elias, estamos falando do profeta Elias, deserto fala de isolamento, e pediu para si a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você: Elias estava com sintomas do mal dos nossos tempos, pelo menos assim que chamam aí fora: depressão. Se isolou, só queria saber de dormir e pedindo para si a morte. A nossa estrutura física e mental não foi feita para permanecer com medo. Se você permanece, se o medo chega e você não faz algo com ele, e ele permanece, e ele ganha força, você acolhe ele e deixa ele formar raízes, coisas vão começar a acontecer no seu corpo. Os psicólogos dizem que é doença psicossomática. Da mente começa a refletir no corpo. Até o seu sistema imunológico fica debilitado. Acaba o desânimo, vontade de tudo, até mesmo a própria vontade de viver. Mas Deus não nos chamou para isso. Eu queria que você entendesse comigo, amado. Simplesmente o que aconteceu com Elias foi uma percepção errada daquela situação. Como é que, quando aconteceu aquela história do profeta, né, daquele desafio ali com os profetas de Baal, o rei Acabe estava naquele momento lá olhando tudo. E o rei não anda só, o exército estava com o rei ali. Aquele exército estava temendo Elias. Disse: rapaz, esse camarada, ele manda descer fogo do céu e desce, eu não vou atrás dele nem a pau. O exército estava ali, o mesmo exército que porventura Jezabel ia mandar para ele. Então ele dizia: ela mandou dar o recado, pode dar o recado, manda o recado voltar. Era quem está falando aqui, o profeta Elias. Eu mandei descer fogo do céu aqui, cuidado não. Eu mando o endereço aí. Já imaginou? Dizer quem? Uma mulher. Como é o nome dela? O quê?
Mas a percepção, ela vai me matar. Ela vai me matar. Eu sou tão fraco, ela vai me matar. Não é melhor fugir, eu vou para o deserto, me isolar. Senhor, é melhor morrer. Não aguento não, Senhor. Já sabia, vai acabar com a minha vida. Ele esqueceu o Deus que o protegeu até aquele momento. É interessante quando chega, muitas vezes, palavras, circunstâncias diante de nós e crescem, diz, eu vou acabar com você. Espera aí, acabar comigo? Ha, ha, ha. Comigo? Bateu na porta errada, meu filho. Mas infelizmente tem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, que não têm essa compreensão e têm permitido com que o medo chegue e faça morada. E como eu falei, o medo ele traz consigo consequências. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Vamos ler o versículo 15. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte ou pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui nós encontramos uma das facetas do medo. O medo, ele escraviza. Alguém que anda cheio de medo, alguém que se deixa dominar pelo medo, é um escravo do medo. O medo diz a ele, não saia na rua. Não tente. Chegou uma oportunidade para um crescimento na empresa, uma oportunidade para um investimento maior, uma oportunidade para ampliar o negócio. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas o medo não pode dizer, você não vai avançar. Você não vai avançar. O medo não pode determinar se nós avançamos ou não. Quem vai determinar se nós avançamos ou não é o Espírito Santo de Deus. Não deixa o medo te escravizar, te impedir de dar um próximo passo. Aleluia, aleluia. Abra lá em Mateus capítulo 14. Aleluia. Mateus capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 27. Aleluia. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve e começando a afundar ou submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amado, nesse texto nós encontramos Pedro vivendo um milagre. Jesus disse a ele: vem. E a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas em direção a Jesus. Mas há algo interessante aí, diz: porém, ele reparando, dando atenção, atentando para o vento, que era contrário, teve medo e começou a afundar. Nós encontramos aqui
a causa principal dos filhos de Deus, dos cristãos, terem medo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava olhando para o verbo, enquanto ele estava olhando para a palavra, ele não teve medo. Os ventos já estavam soprando ao contrário, já estava uma tempestade, já estava tudo ao redor mostrando que vai acabar, vai ter morte, vai ter destruição, tudo vai dar errado. A tempestade simboliza tudo isso. E ele estava em meio a tudo aquilo, andando sobre as águas. Mas em um determinado momento, ele tirou os olhos da palavra, tirou os olhos do verbo, que era Jesus, e reparando no problema, tirou o olho da palavra e botou o olho no problema, o medo chegou. E tendo medo, começou a afundar. O medo, amado, só vem nas nossas vidas quando nós tiramos os olhos da palavra e colocamos nas circunstâncias. E quando o medo vem o prejuízo com ele. Tudo começa a afundar. Aleluia, vocês estão aqui? Pedro só teve medo depois que ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema. E aquele problema já estava lá. Não foi o problema que mudou, foi o foco dele que mudou. O foco dele que mudou. E por mudar, fez com que ele afundasse. A Bíblia fala de medo do início ao fim. Nós entendemos a história de Jó, lá em Jó capítulo 3, versículo 25. Depois de Jó ter passado por tudo aquilo, ele disse: o que eu tinha medo, o que eu temia, me sobreveio. Aquilo que Jó já temia foi como que um imã atraindo sobre ele. A Bíblia diz que Jó acordava na madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos. Não era com a intenção, com a motivação correta de honrar a Deus, mas com medo de alguma coisa acontecer com eles. E aquele medo atraiu sobre a vida de Jó desgraça. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 24, que aquilo que se teme, aquilo que se tem medo, é exatamente aquilo que vai vir sobre você. Então larga o medo essa noite em nome de Jesus. Aleluia. Não permita que o medo... A Bíblia chega a dizer em 2 Timóteo 1,7 que existe um espírito de medo. Amado, a presença do diabo, ela traz medo. Aí você não fica na presença dele, manda ele correr. Eu costumo dizer que é ele que tem que ter medo de nós. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá. Não é de Deus não, ele vai fugir de mim. E o fugirá de vós é correr desesperadamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, não podemos tirar os olhos da palavra. Não atenta, não dá atenção, não valoriza as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Não se alimenta do que está passando na mídia. Faz tanto tempo que eu não assisto televisão. Aí eu vim ontem, eu vim na terça-feira, larguei tarde do trabalho e tive que vir de táxi. Aí tinha outras pessoas no carro, o taxista botou, né, eu tenho uma tela grande lá no meio do carro, ele colocou o Jornal Nacional. Aí eu fui inventar de olhar. Meu irmão, eu não aguentei 5 minutos não. Eu disse: meu irmão, não tem uma notícia boa não. Espera aí, deixa eu botar o fone de ouvido, porque não dá não. Meu amado, só mostrando para você desgraça, doença, morte, destruição, falência, desemprego. Eu digo: dá para mim não, dá para me alimentar com isso não. Amado, para que você alimentar a sua mente com isso? Aí você olha aquilo, olha, vai ficar de novo. Aí não consegue dormir com uma bronca dessa. Aí quando vai sair de manhã na rua, fica assim, ó. Vai que aparece uma mancebosa por aí. Amado, atenta para a palavra. Atenta para a palavra. Não tire os teus olhos da palavra. Aleluia. 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 A percepção que você tem acerca das coisas é que vai determinar se o medo vai vir ou não. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele disse assim:
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Ele está falando de olho bom, o olho mau. Ele não está falando de catarata, estigmatismo, miopia, não. Ele está falando da forma com que você enxerga as coisas. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que era 2 soldados. Um soldado assim assustado, dizendo, olhando para o gigante, né, dizendo assim, é grande demais, não tem como vencer. Aí o outro soldado com um estilingue, né, com a funda, é grande demais, não tem como errar. Diante da mesma situação, diante das mesmas circunstâncias, pessoas reagem de maneira diferente. Por quê? A percepção que ela tem acerca daquela situação. Eu fico vendo a vida de Davi. Davi, todo mundo com medo, porque é o gigante, porque é o gigante, porque é o gigante. Davi chegou e fez, oxe, esse camarada está falando mal de Deus, falando mal do povo de Deus. Deixa eu ir lá, não, deixa eu ir lá, não, tem que falar primeiro com... É o que, rei? Eu não vou pagar mais imposto, mas vou casar com a mulher. Então tá bom. Não preciso de armadura não, menino. Esse daí, amado, a reação de Davi diante de Golias é reação de quem está olhando para a palavra. Você vem a mim com espada e escudo. Eu vou a você com o nome. Em o nome do Senhor. Aleluia. E enquanto os outros subjugaram, ficaram debaixo do jugo do medo, perderam a oportunidade. A oportunidade ali era para todo mundo. Mas aquele que olhou para a palavra disse assim, eu não temerei não. Eu não vou ter medo. Ele foi lá e pegou aquela oportunidade. Aí você talvez diga assim, pastor, mas eu estou numa situação que é muito difícil, não tem como ter medo disso. Jesus pegou um homem chamado Jairo, Jairo chegou assim e fez, Senhor, minha filha está em casa, está muito doente, o senhor pode, eu vou lá curá-la. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue veio, entrou na história, a enxerida da fé, entrou lá e disse, não era para estar escrito na Bíblia não, mas peraí, deixa eu só dar uma tocadinha aqui. Foi lá, tocou, foi curada. De repente, quando ela termina aquele milagre, chega os servos de Jairo. Jairo, esquece, Jairo. Deixa o mestre para lá, porque a tua filha já morreu. Naquela hora, amado, ele deve ter gelado do alto da cabeça. Meu Deus, Jesus, ei, oi, olha para mim. Olha para mim. Tira olho de mim não. Não tenha medo. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aleluia. Só a fé te dá a verdadeira percepção, a percepção correta das coisas. Aleluia. Apenas os olhos da fé vai fazer com que você olhe, não, é o que é grande? É não, grande é o meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Amado, não seja passivo em relação aos seus pensamentos. Qualquer pessoa, qualquer um de nós está passivo ao medo chegar. A informação vai chegar, o diabo vai lançar aquela preocupação, ele vai querer lançar aquela situação. Agora tu perdeu. Agora não tem mais jeito não. A informação vai chegar. Você não pode pegar aquele pensamento e tomar como fosse seu. É mesmo. Não. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, levando cativo todo pensamento que se levanta. Alinhe seu pensamento com a palavra. Aleluia. Sempre que uma situação chega para mim, chegou uma situação difícil. Meu Deus do céu. Espera aí. Deixa eu criticar a ansiedade. Será que tu é tão grande assim mesmo? Deixa eu ver. Peraí. Realmente esse problema, será que é tão grande assim mesmo? A Lamentações 3:21 diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí eu disse, peraí, deixa eu ir na sala dos troféus. Eu venci esse problema, eu venci esse. Aleluia, já vou construir mais uma prateleirazinha aqui, porque vai ser mais um troféu, que eu vou vencer isso aí também. Amado, não aceite simplesmente o problema chegar e lhe oprimir, não.
Aleluia. Fala com o problema. Duvide da ideia perturbadora. Ela chegou, você... Peraí. Será que isso é tão grande mesmo? O que a Bíblia diz acerca disso? O que Jesus fala acerca disso? Amado, não recebe, porque o medo é um instrumento do diabo para te parar. Mas fé quebra o medo. Sabe que medo está associado com incredulidade? Aleluia. O medo vai chegar, mas a fé vai fazer com que o medo, medo, baixa a tua bola aí, baixa a tua bola, não tem lugar aqui para tu não. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom. Aleluia. Em 2 Crônicas, vamos abrir. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler o versículo 3, que eu acho que é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá, vamos ler o versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aleluia. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executas tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amado, situações às vezes vão chegar e vão trazer consigo medo mesmo. Mas esse homem que não era nascido de novo, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tomou uma atitude aqui que nós podemos tomar para a nossa vida. Ele disse: ó Senhor, eu realmente não sei o que fazer. Eu não tenho recursos para resolver essa situação. Mas uma coisa eu faço: os meus olhos estão postos em ti. Quando ele colocou os olhos no Senhor, quando ele passou a buscar ao Senhor, veio uma palavra ao coração dele, e a palavra era louvor. Você vai para a batalha, não bote a artilharia na frente não, bota os músicos. E ele não precisou fazer nada, e ele foi salvo dessa situação. Mas aqui nós encontramos um segredo: não tira os olhos do Senhor. Não tira os olhos da palavra do Senhor. Às vezes, o problema já chegou e já encontrou uma certa estrutura na mente de alguns. Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem e dizer assim: mas pastor, meu problema não é com o medo que vai surgir não. É com o medo que já está.
Um medo que já se estabeleceu e já criou raízes na minha mente, na minha alma. Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu nasci de novo, mas ainda assim na minha alma, na minha mente, eu sou travado em relação a esse medo. Eu descobri uma coisa, amados, que existem duas coisas. Jesus disse lá em Mateus 11:28, ele disse primeiro: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quem está sobrecarregado, vai até Jesus e encontra um alívio. O novo nascimento é maravilhoso, o nosso espírito está pronto. Existe um alívio, mas ainda não é o melhor de Deus. Versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis não mais alívio, algo maior, descanso para a vossa alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo, a palavra dele, quando você se aproxima dele, quando você aprende dele, querido, não tem medo que permaneça. Não tem trauma, ansiedade que permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. A equipe de louvor poder me ajudar aqui? Aleluia, aleluia. Deus é bom. Eu estudava bem pertinho aqui. Eu estudava aqui na época era ETFPE, Escola Técnica Federal de Pernambuco. Não sou tão velho assim não, mas faz um tempo já. E aí eu vinha, não tinha, a maioria dos ônibus que tem hoje, tinha um tal de CDU, Caxangá Boa Viagem, né? Tem? Pronto. Não tinha Barro Prazeres, essas coisas não. Então para vir lá de Prazeres, você tem que vir, descer no aeroporto, pegar não sei o que, tá. Eu sei que eu chegava aqui, descia aqui e ainda foi para lá, né? E aí, nesse tempo aí, eu conheci um rapaz que eu não era crente, e ele era líder dos jovens de uma igreja batista lá do Cabo. Ele teve um problema muito sério, no qual ele passou quase 2 anos sem dormir. Foi para psicólogo, psiquiatra, neurologista, e ninguém resolveu o problema dele. E ele era crente. E ele disse para mim que uma certa noite antes de dormir, ele foi orar, e ele se conectou com Deus. Senhor, eu já confiei nas pessoas, e as pessoas não podem resolver o meu problema. Agora, só Deus. Aleluia. E aí, ele disse que quando falou aquilo, ele olhou e estava a Bíblia dele de lado o criado mudo assim. Ele pegou e abriu lá no Salmo 4:8. E é só escrito assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele disse: Deus me faz repousar em segurança, por isso eu deito e durmo. Ele dormiu naquele dia e nunca mais ele teve aquele problema. A palavra, amado, ela é o poder de Deus. Deus e sua palavra são um. Aleluia, aleluia. Se existe alguma coisa na sua vida que você identificou no meio dessa palavra, que ainda te prende, o segredo é olhar para essa palavra, meditar nessa palavra, não tirar os olhos dessa palavra. Aleluia. Essa palavra, quando você está consciente do que ela diz a seu respeito, quando você está consciente da presença de Deus, você vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não terei medo de nada, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Quando você tem certeza que Deus está contigo, o amor dele, o verdadeiro amor dele, lança fora todo medo. Aleluia, porque ele quem cuida de ti, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. A
convicção de que Ele te ama, que Ele cuida, que Ele está perto, que Ele não te deixa só. Acho que eu fui mesmo agora.